Vamos nos aprofundar em um dos países mais fascinantes do mundo, a China. Vamos explorar sua história milenar, cheia de conquistas, mudanças e curiosidades. Antiguidade. A antiguidade na China é um período fascinante que abrange milhares de anos e é marcado por grandes desenvolvimentos culturais, políticos e tecnológicos. Esse período é tradicionalmente dividido em várias dinastias, começando com a dinastia Xia de 2100 a 1600 a.C., que é considerada a primeira dinastia, embora sua existência seja frequentemente vista como semimítica devido à escassez de evidências arqueológicas. Dinastias e períodos importantes. Dinastia Shang de 1600 a 1046 a.C., conhecida pela sua avançada técnica de metalurgia, especialmente em bronze. Os Shang também desenvolveram um sistema de escrita, que é um dos primeiros exemplos conhecidos na história da China. Dinastias ou 1046 a 256 a.C. Este período é notável por introduzir o conceito do mandato do céu, que justificava o direito divino dos governantes. Durante a dinastia Zhou, a filosofia chinesa começou a florescer, com pensadores como Confúcio e Laozi, cuja obra influenciou profundamente a cultura e a política chinesas. Período das primaveras e outonos e período dos reinos combatentes 770-221 a.C. Este foi um tempo de fragmentação política e guerra constante entre pequenos estados. Apesar da instabilidade, foi também um período de grande inovação e desenvolvimento, incluindo a formulação do taoísmo e do confucionismo, além de avanços na agricultura e na tecnologia militar. Dinastia Qin 221-206 a.C. A unificação da China sob Qin Shi Huang, o primeiro imperador, marcou o início da China imperial. Ele é conhecido por suas reformas administrativas, a construção da Grande Muralha da China e o famoso Exército de Terracota. Dinastia Han 206 a.C., 220 d.C. Considerada uma das eras douradas da China, a dinastia Han viu um grande florescimento da cultura, comércio com a rota da seda e ciência. A invenção do papel e a medicina se destacaram nesse período. Cultura e sociedade. Na antiguidade, a sociedade chinesa era caracterizada por uma hierarquia rígida e um forte senso de coletividade. A família era a unidade central da sociedade, e a lealdade à família e ao Estado era ressaltada por valores confucianos. As artes como a pintura e a poesia começaram a se desenvolver, refletindo tanto as crenças espirituais quanto os aspectos da vida cotidiana. Legado. O legado da antiguidade na China é profundo e se estende até os dias atuais. As filosofias desenvolvidas durante esses períodos, como o confucionismo e o taoísmo, continuam a influenciar a cultura, os valores e a política da China moderna. As inovações tecnológicas e as práticas agrícolas que emergiram nesse período fundamentaram o desenvolvimento econômico e social posterior. Desafios e mudanças. Com sua rica e complexa história, enfrentou diversos desafios e mudanças ao longo dos séculos. Esses fatores foram fundamentais para moldar a cultura, a política e a estrutura social do país. Unificação e diversidade étnica. A unificação da China sob a dinastia Qin em 221 a.C. foi um dos maiores desafios. Antes disso, a região era composta por vários estados em constante conflito. A unificação trouxe estabilidade, mas também a necessidade de lidar com a diversidade étnica e cultural, resultando em uma tensão entre os imperadores e as minorias. Desastres naturais. Desastres naturais, como inundações e terremotos, foram recorrentes na história da China. Esses eventos frequentemente resultavam em crises agrícolas, levando a fomes e a revoltas populares. O Grande Canal, por exemplo, foi uma tentativa de mitigar os efeitos de inundações e secas, facilitando o transporte de grãos. Revoltas e crises sociais. Ao longo da história, a China viu várias revoltas, como a rebelião dos turbantes amarelos durante a dinastia Han. Essas revoltas eram frequentemente motivadas por condições econômicas precárias, altos impostos e desigualdade social. Cada uma delas resultou em transformações significativas na estrutura política. Mudanças filosóficas e religiosas. A transição de crenças tradicionais para novas filosofias é um aspecto crucial da antiga China. O confucionismo e o taoísmo moldaram valores e práticas sociais.
Durante períodos como a dinastia Tang, o budismo floresceu, trazendo novas ideias e influências à cultura chinesa. Comércio e contato externo. As rotas comerciais, como a Rota da Seda, causaram mudanças significativas na antiga China. O comércio não só trouxe riquezas, mas também novas ideias e tecnologias, criando um intercâmbio cultural. Contudo, as relações externas também enfrentaram desafios, como ataques nômades e invasões, que desencadearam a necessidade de reforçar as defesas. Mudanças políticas. A alternância de poder entre dinastias com ciclos de ascensão e queda foi uma constante na história chinesa. Cada nova dinastia trouxe suas próprias reformas, muitas vezes em resposta aos desafios enfrentados por seus predecessores. A dinastia Ming, por exemplo, implementou uma série de reformas administrativas e militares em resposta às invasões. Inovações tecnológicas. A antiga China foi palco de inúmeras inovações, como a pólvora, a bússola e a impressão. Essas inovações não apenas mudaram a forma como a sociedade se desenvolveu, mas também impactaram a guerra e o comércio, promovendo mudanças sociais e políticas. Esses desafios e mudanças ajudaram a moldar não apenas a antiga China, mas também suas influências duradouras na cultura e sociedade contemporâneas. A resiliência e a adaptabilidade dos cidadãos da antiga China continuam a ser características fundamentais que podem ser vistas até hoje. A Era Moderna. A Era Moderna na China é um período que abrange aproximadamente do final do século XIX até os dias atuais. Esse período é caracterizado por transformações políticas, sociais, econômicas e culturais significativas, que moldaram o país e a sua posição no mundo. Contexto histórico. No final do século XIX, a China estava sob a dinastia Qing, que enfrentava graves problemas internos e externos. A chegada de potências ocidentais e a Guerra do Ópio de 1839 a 1842 resultaram em perdas territoriais e na imposição de tratados desiguais. A Revolução de 1911 levou à derrubada da dinastia Qing e à fundação da República da China, simbolizando um desejo de modernização e ocidentalização. A República da China de 1912 a 1949. O período republicano foi marcado por instabilidade, guerras civis e a luta entre o Partido Nacionalista Kuomintang e o Partido Comunista Chinês PCC. A invasão japonesa na década de 1930 trouxe devastação, culminando na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra civil entre os nacionalistas e comunistas se intensificou, levando à vitória do PCC e à fundação da República Popular da China em 1949 sob a liderança de Mao Tse-tung. A Era Maoísta de 1949 a 1976. A Era de Mao caracterizou-se pela tentativa de implementar uma economia socialista e promover reformas sociais. O Grande Salto Adiante, de 1958 a 1962 e a Revolução Cultural de 1966 a 1976 foram eventos significativos, mas muitas vezes catastróficos, resultando em grande sofrimento humano e desorganização econômica. A Era pós-Mao 1976 até o presente. Após a morte de Mao, Deng Xiaoping assumiu a liderança e introduziu reformas econômicas que abriram a China para o mercado global, transformando-a em uma potência econômica. As políticas de socialismo com características chinesas permitiram um rápido crescimento econômico, urbanização e melhoramento das condições de vida para muitas pessoas. A Era Moderna na China é um exemplo de adaptação e transformação, refletindo a luta entre tradição e modernidade, e as complexidades de um país que busca assumir um papel significativo no cenário global. O futuro da China continua a intrigá-los e preocupá-los, à medida que enfrenta novas dinâmicas internas e externas. O século XXI. O século XXI na China tem sido marcado por transformações profundas e rápidas, tanto no âmbito econômico quanto social e político. Aqui estão alguns pontos-chave. Crescimento econômico. Desde o início do século, a China experimentou um crescimento econômico sem precedentes, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza. O país se tornou a segunda maior economia do mundo, impulsionado por uma estratégia de industrialização e urbanização. Inovação e tecnologia. A China tem investido fortemente em tecnologia e inovação.
O país se tornou um líder em áreas como telecomunicações com empresas como Huawei, inteligência artificial e veículos elétricos. Cidades como Shenzhen se transformaram em centros tecnológicos globais. Cinturão e Rota. Iniciativa lançada em 2013, a nova Rota da Seda visa expandir os laços comerciais e de infraestrutura entre a China e outros países, promovendo um novo modelo de globalização e cooperação, mas também gerando preocupações sobre a influência chinesa em regiões estratégicas. Desafios ambientais. O rápido crescimento trouxe sérios desafios ambientais, incluindo poluição do ar e da água e degradação de ecossistemas. A China está se esforçando para melhorar sua sustentabilidade, investindo em energia renovável e implementando políticas ambientais mais rigorosas. Mudanças sociais. O século XXI viu uma transformação nas estruturas sociais e culturais, com um aumento no acesso à educação e à informação, mas também um aumento nas desigualdades sociais. A classe média emergente tem desempenhado um papel fundamental na economia e na cultura. Política e governança. A governança na China sob o Partido Comunista, especialmente sob a liderança de Xi Jinping, tem se tornado mais centralizada e autoritária. Questões de direitos humanos, censura e controle social têm gerado críticas tanto internamente quanto internacionalmente. Relações internacionais. A China tem buscado afirmar sua posição no cenário global, o que tem gerado tensões com países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, em áreas como comércio, tecnologia e segurança. No geral, o século XXI na China está repleto de contrastes, onde o desenvolvimento econômico e a modernização coexistem com desafios sociais e políticos. A forma como a China navegará essas questões nas próximas décadas terá implicações significativas para o país e para o mundo. Conclusão. E aí, gostaram de nossa viagem pela história da China? Se sim, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre história e cultura. Comente abaixo sobre qual parte da história chinesa você mais gostaria de saber. Aí lembre-se e mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!